Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Falaremos um pouco a respeito de como fazer pesquisas relacionadas à área da saúde. Como fazer uma pesquisa na internet de forma segura, como entrar nos sites confiáveis, o que a gente tem que entender, basicamente, para fazer uma pesquisa, uma boa pesquisa, para conseguir investigar informações atualizadas, confiáveis, porque o que eu sinto é que muitas vezes falta isso, gente. Por mais que a gente tenha falado de possibilidades de site, eh, locais mais seguros, onde pesquisar, não entrar em sites que você não sabe quem está escrevendo, quando não tem nome do autor, quando você não sabe de quem que é o site, que tem um nome lá lindo, relacionado à área, mas que você não sabe de quem é e que você não tem certeza se aquilo que a pessoa está falando realmente é verdade. Então a gente está num momento de muitas fake news, né? Então, muitas informações que não estão corretas, e que qualquer um pode abrir um site, escrever o nome de um site e começar a colocar coisas lá. E muitas vezes nem é por mal que a pessoa passa informação errada, às vezes ela realmente ouviu isso e repassou sem checar antes se aquela informação realmente tinha embasamento científico. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai direcionar nossas buscas para que a gente saiba, tenha certeza, ou o máximo possível de certeza, de que aquela informação ela é de confiança, ela foi feita por meio de um estudo grande, ou de um estudo confiável, ou de pesquisadores que são pesquisadores renomados, experts no assunto. Então, são esses tipos de pesquisas que a gente tem que fazer. Então, eu vou trazer um pouquinho, explicando um pouco do que seria, como seria fazer essas pesquisas. Obviamente que vocês vão ter muito mais detalhes com relação a isso quando vocês chegarem no trabalho de conclusão de curso, porque aí lá vocês têm que saber os tipos de estudos, tipos de artigos, eh, mas na verdade eu vou focar principalmente para como fazer uma busca nesse momento mesmo, assim, ai, quero entrar no site, fazer uma busca e fazer algo certo, algo correto, eh, gostaria de saber pesquisar. Então, de repente, se você tem essa dúvida, essa aula acho que vai servir bastante para este trabalho que vocês estão fazendo, para os próximos trabalhos que vocês ainda vão fazer, tá bom? Então, como a gente está falando de elaboração de ação educativa, elaboração de um projeto educativo, a gente, antes de mais nada, vai ter que entender sobre aquele tema proposto, aquele tema que nós vamos fazer ação educativa, buscar fontes seguras para daí eu poder repassar para a minha população, para as pessoas leigas, porque eu estudei em fontes confiáveis e agora eu posso repassar aquilo que eu li, tá? Então, por isso que é importante e vai estar vinculado à nossa disciplina por conta das buscas que vocês têm que fazer para fazer ação educativa, tá? Bom, então vamos lá. A gente primeiro pensa nas etapas, as etapas para fazer a pesquisa em saúde. Primeira coisa, eu tenho que determinar o tema, então eu tenho que determinar que assunto que eu vou falar, sobre o que eu vou falar, igual o trabalho de vocês, o tema que vocês já têm e a partir daí o que vocês podem fazer. Então selecione inicialmente uns temas mais amplos e depois você vai especificando um pouco mais, porque quando você amplifica esse termo, você tem mais possibilidades. Então eu vou dar um exemplo. Eh, Tiveram grupos que eu falei para fazer sobre obesidade. E aí as pessoas fizeram, e eu falei que vocês poderiam ter criatividade de mudar, né, o tema. E aí, dentro da obesidade, eles decidiram fazer obesidade infantil. E aí, com isso, ele vai direcionar. A obesidade é um termo amplo, que poderia acometer qualquer faixa etária. E aí eles focaram, principalmente pensando em ação educativa, na obesidade infantil. Então, foi um tema que era amplo e que depois ele se tornou específico. Quanto mais específico depois, vai ser melhor, mas de início a gente pensa em algo mais amplo, tá? Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, a dengue. Então, eu estou falando a dengue, estou pensando em atenção primária. O que é isso? Atenção primária é quando eu faço promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, é exatamente o momento que a gente está fazendo ação educativa para prevenir que algo aconteça, algo
alguma doença surja, e no caso da dengue. Então, que cuidados eu posso ter, por exemplo, com relação à prevenção da dengue, tá? Aí você vai refinar os termos que você acha que tem mais a ver, que são tópicos, normalmente vocês separam até em tópicos. Então, por exemplo, síndrome de choque da dengue, complicações infecciosas na gravidez, capacitação de recursos humanos em saúde, unidade básica de saúde, alguns tópicos que vão ter relação com o seu tema, tá? E aí você define esses tópicos. Aí você tem que definir o período que você vai querer fazer essa busca de artigos, ou pesquisar, que seja manuais, enfim. Então, acho que assim, esse tema é muito novo, então o Covid-19, por exemplo, é um tema muito novo. Não adianta eu querer pesquisar sobre ele em 2017, porque não vai existir dados e informações, porque ele surgiu agora, final de 2019, e com publicações provavelmente a partir de 2020, né? Então a gente acaba não tendo informações antes, principalmente científicas, né? Então eu tenho que delimitar o tema. Eu vou falar sobre obesidade infantil. Se eu quero saber o que está acontecendo nos últimos 5 anos, eu preciso delimitar a minha busca dos últimos 5 anos que foram publicados nos artigos científicos, tá? Então é importante que eu saiba. Se é um tema que é pouco falado, eu posso de repente abrir para 10 anos. O que a gente normalmente orienta? Os últimos 5 anos, tá? Então, nós estamos em 2020, eu queria pegar artigos científicos a partir de 2015, que foram publicados a partir de 2015, que seriam os mais recentes, né? Mas, enfim, pode ser que vocês não encontrem tantas informações novas e com isso tenham que abrir um pouco mais, pegar de 10 anos atrás. Estou falando de artigos, né? Que na verdade livros a gente também, o ideal é que a gente tivesse o mais novo, mas muitos livros, e principalmente aqueles que têm uma definição, algo um pouco mais de informação específica sobre aquele tema, ou definição de um termo, você pode encontrar em livros que vai estar mais antigo. Então, 1995, por exemplo. E você usa esse livro, tudo bem, porque em alguns aspectos as coisas não mudaram, os termos não mudaram. Então, tem informações lá que podem ser úteis ainda para nós, tá? Então, aí você delimita, vamos fazer então a partir de 2015, tá? Eu gostaria de ressaltar uma coisa, inclusive sobre os artigos científicos. O que é o artigo científico, né? Então, quando a gente vai fazendo essas buscas, quando a gente vai pesquisar em saúde, a gente tem algumas publicações que não sou, eu sou pesquisadora, né? Vocês sabem, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Então, por conta de eu ser pesquisadora, nem tudo que eu escrever é uma pesquisa, né? Então, eu posso fazer um relatório sobre algum tema, mas não vai ser uma pesquisa. Pesquisa é quando eu realmente vou descrever e fazer de uma forma organizada, metodologicamente falando, de uma forma que realmente eu consiga ter mais critério na hora de descrever. Então, eu preciso ter todo um passo a passo para descrever uma pesquisa. Ela não é feita, ela não é aceita nas revistas científicas de qualquer pessoa. Meu artigo, se eu escrevi um artigo científico, eu fiz uma pesquisa, eu fui lá, avaliei o conhecimento dos profissionais da saúde quanto à Covid, por exemplo, eu tenho que, primeiro, fazer um projeto dessa pesquisa, eu preciso submeter isso ao comitê de ética que aprove a minha pesquisa, aí eu executo a minha pesquisa, depois que eu fizer essa pesquisa, eu vou lá e descrevo o final, os resultados da pesquisa. Na hora que eu fizer tudo isso, eu tiver uma pesquisa completinha, aí eu descrevo dentro dos padrões de uma revista científica, eu descrevo sobre esse meu trabalho de uma forma resumida, normalmente umas 10 páginas, mais ou menos. Eu descrevo sobre o meu trabalho, que às vezes até ele era muito grande, mas eu resumo ele com as informações mais importantes e submeto à revista. Se for uma revista realmente de confiança, se for aquelas revistas que são revistas científicas, renomadas, conhecidas, que têm critérios para avaliar e aceitar os trabalhos que dentro delas são publicados, né? Ela vai passar por várias pessoas que vão avaliar, são os avaliadores, que vão avaliar o meu trabalho. E aí eles vão olhar minha pesquisa e vão falar, olha, eu aprovo, olha, eu acho que deveria mudar isso. E aí, se eu tiver aprovação dessas pessoas que vão analisar a minha pesquisa, aí sim é publicado
na revista. Então, é uma revista, mas uma revista científica. A gente pode ter ela em mãos e hoje em dia a gente tem bastante revista dentro da internet. Então, lá mesmo você consegue acessar uma página da revista, um artigo que está indexado, está dentro de uma revista científica, e aí você vê que revista que é essa, né? Se ela é uma revista também de confiança, ou se de repente não é muito segura, e aí eu preciso sempre investigar também sobre a revista, tá? Então tá, então a partir do momento que eu decidi que período que eu quero fazer a coleta dessas informações, eu vou decidir quais são os descritores da saúde. O que são descritores? São palavras-chave. Então, por exemplo, se eu estiver falando de desnutrição na criança, desnutrição infantil, quem são meus descritores? Eu vou ter que descobrir quais são as palavras-chave mais utilizadas nos estudos, inclusive, para que eu faça a busca correta, para que eu não perca nenhum artigo que seja importante. Então, para eu decidir quais são essas palavrinhas-chave, eu utilizo DEX ou MESH, que são os termos utilizados para as palavras-chave, que eu posso encontrar em sites diferentes. Então, muitas vezes, para eu fazer a busca correta, em vez de falar, por exemplo, infantil, eu fale criança, pode ser que eu encontre mais artigos relacionados a isso. Então, um pesquisador ele tem que saber que palavra que é melhor para ser utilizada, para ele encontrar um número de artigos maiores e, com isso, delimitar aqueles que ele mais acha que tem mais a ver com aquilo que ele busca no tema dele, tá? Então, primeiro tem que saber. Então, se eu estiver falando sobre obesidade infantil, por exemplo, que eu também tinha dado esse exemplo, eu preciso saber se existe esse termo como um descritor, como uma palavra-chave, e se eu colocar só essa palavrinha lá na busca, vai vir tudo de obesidade infantil. Então, se eu quiser falar de alguma coisa específica sobre obesidade, dieta ou atividade física, sedentarismo na infância, vincular obesidade e sedentarismo, eu preciso juntar duas palavras-chave, que é aí que eu uso termos para juntar, que seria o AND em inglês, né, ou o E em português, mas como a gente usa muito essas buscas, tanto em português quanto em inglês, de artigos científicos, muitas vezes a gente acaba padronizando o uso em inglês como AND, OR, que são os operadores booleanos, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, eu preciso saber quais são as palavras-chave para que realmente eu encontre artigos relacionados a essa minha pesquisa, tá? Então, normalmente você vai pegar aqueles descritores mais abrangentes, depois você vai aprofundando, vai especificando os descritores. Então, é importante que vocês encontrem no site de busca onde que está escrito quais são os descritores e o MESH para que vocês saibam procurar com o termo que realmente eles usam lá dentro daquele site. São os descritores de saúde. Bom, então aqui nós temos os operadores booleanos, que eu acabei de falar. Então, o que nós temos? AND, OR, NOT, tá? Então, são os três principais que a gente utiliza para fazer pesquisa. Então, se eu quiser falar sobre obesidade infantil e sobre a questão do sedentarismo infantil na infância, eu procuro a palavra-chave, vejo se é essa, procuro a palavra-chave, vejo se é essa, e eu quero encontrar artigos que estejam falando dessas duas informações. Então, eu coloco essa palavrinha na busca, AND, a outra palavrinha na busca, tá? E com isso, ou então, se eu quiser falar obesidade infantil ou obesidade na criança, por exemplo, talvez eu tenha essas duas palavras-chave, eu coloco obesidade infantil ou obesidade na infância, por exemplo, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Ou se eu quiser falar uma coisa e não outra, obesidade, não hipertensão, por exemplo, alguma coisa que eu quero excluir a outra palavra. Então, aí eu posso usar o not, tá? O que a gente mais usa é AND e OR. Outros recursos que a gente tem na hora de buscar, a gente pode usar parênteses. Então, quando eu coloco duas palavras dentro de um parênteses, significa que eu quero exatamente essa busca. Então, por exemplo, obesidade infantil and obesidade na infância, entre parênteses. Aí, a gente coloca assim, ó, and sedentarismo. Então, eu quero esse conjuntinho somado ao sedentarismo. E com isso, eu vou encontrar artigos relacionados a essas informações, tá? Aqui, no caso, dei um exemplo também de hipertensão, eclâmpsia e pré-eclâmpsia, que são dois tipos de hipertensão na gestação.
E aí a gente pode falar que eu quero hipertensão tanto na eclâmpsia, quanto o tipo de hipertensão pré-eclâmpsia. E aí com isso eu posso usar esse OR. Como eu estou usando o OR, eu não posso juntar com a palavra hipertensão, eu coloco eclâmpsia e pré-eclâmpsia dentro de parênteses, tá bom? Truncagem é quando a gente usa o cifrão no final da palavra, ou seja, você vai buscar radicais. Então, gravidade, por exemplo, em vez de eu colocar gravidade inteiro, eu ponho grávide. Aí eu posso encontrar grávida, eu posso encontrar gravidade, tudo que no final eu tiver o início grávide, no final ele vai possibilitar vários achados. Então você pode fazer isso. De repente você põe enf, daí enf e o cifrão. Aí pode ser enfermeiros, enfermeiras, enfermagem. Então você começa o início e depois você deixa, porque tudo que tiver na sequência provavelmente vai ter relação com o seu tema, tá? E entre aspas, que é extremamente utilizado também, é se eu tenho uma palavra que ela sozinha, ela pode encontrar achados que não me interessam, mas em conjunto é o que eu vou querer. Então, exemplo, pressão arterial alta. Ou pressão arterial mesmo, apenas. Se eu colocar só pressão e arterial, eu poderia encontrar coisas diferentes. Agora, se eu colocar pressão arterial juntos, entre aspas, e isso eu faço inclusive no Google, tá? Significa que ele só vai me dar achados relacionados a essa junção de palavras, pressão arterial ou pressão arterial alta, tá? Então, as aspas a gente utiliza bastante para encontrar. E aí eu preciso também decidir como que eu vou refinar a minha pesquisa. O que que eu vou colocar de critérios na minha pesquisa? Se eu vou estipular algum tipo de documento, ou seja, se é só artigo, se eu posso utilizar tese, se eu posso utilizar monografia. Então, eu preciso definir se eu posso utilizar manuais, né? A questão do período que a gente falou antes. O idioma, se eu vou só pegar pesquisas em português, ou se eu tenho conhecimento de inglês, eu consigo colocar na tradução. E hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né, mesmo sem o domínio total do inglês, de traduzir uma pesquisa para o português e com isso você saber tudo o que está acontecendo no mundo inteiro, porque praticamente tudo é publicado em inglês, né? Então vale a pena a gente pelo menos investigar se tem pesquisas em outros idiomas e que podem ser interessantes para a gente, tá? Sexo, tem alguma relação, se eu quero pegar mais homens com obesidade, ou meninos com obesidade, ou meninas, né? Então, se é feminino, masculino, idade, se eu quero estipular alguma idade específica na infância, mas que idade? De 3 a 10 anos, enfim. Qual o assunto principal eu posso estipular, porque às vezes tem o tema e tem os subtemas lá. E aí você pode estipular isso. E a base, se você quer usar qual base de dados, qual local que tem os artigos científicos lá dentro, como é o caso da Biblioteca Virtual de Saúde, que é uma que eu vou explicar para vocês, que eu acho que é interessante para vocês pesquisarem e entrarem lá no site, tá? E aí eu preciso também perguntar, saber sobre os tipos de documento, e aí alguns exemplos de tipos de documento, pode ser ANAIS. ANAIS, gente, é assim, ó. Vamos dizer que eu tenho uma pesquisa e eu vou para um congresso. Aí eu vou divulgar minha pesquisa por meio de uma apresentação em pôster, por exemplo. Então, eu vou lá, levo um pôster e falo sobre a minha pesquisa, conto como eu estou apresentando esse meu trabalho. Então, primeiro que o congresso tem que aceitar que eu apresente o trabalho em formato de pôster. Eles pegam esse meu resumo que eu mandei para eles sobre o meu trabalho e deixam isso dentro de como se fosse um manual, né? Como se fosse uma junção de trabalhos que foram apresentados. E aí isso se chama anais de congresso, por exemplo. São vários resuminhos que você vai encontrar de pesquisas que foram realizadas. A gente normalmente não tem a pesquisa na íntegra lá, a gente tem um resumo, igual vocês fazem resumo de trabalho, um resumo. Então é difícil a gente seguir olhar um dos resumos um dos resumos que está dentro de anais de congresso, pegar aquilo como referência para mim no meu trabalho, porque é só um resumo. Então é difícil, a gente normalmente não utiliza anais de congresso, tá? Monografias também é complicado. Quantas monografias são boas, que são os TCCs, né? Quantas realmente eu confio, eu acho que a pessoa fez direito,
está com tudo atualizado, modificou os termos, todos os cuidados que a gente tem que ter no TCC, a gente não sabe essa outra pessoa quem fez, de que faculdade que é, então é meio complicado a gente pegar monografia também. Teses tem um critério maior, então tese de dissertação de mestrado, tese de doutorado, realmente tem os critérios mais relevantes, mas mesmo assim é uma literatura que pode estar desatualizada, é uma literatura que eles mesmos fazem as junções, então a gente também tem um pouco de restrição de utilizar tese. O que a gente usa muito? Artigos, tá? Artigos de periódicos. Que tipo de artigo? Pode ser um artigo que seja uma revisão, que não, ele não tenha feito um estudo novo, ele tenha feito um estudo sobre os estudos que já foram feitos. Então ele faz uma revisão dos artigos sobre aquele tema. Posso ter meta-análise, ensaios clínicos, estudo de acurácia, estudo de corte, revisão sistemática, relato de caso. Tudo isso de artigos, não vou entrar em detalhes sobre o tipo de estudo, isso aí vai estar escrito inclusive em metodologia, quem tiver interesse, estiver lendo o artigo. Esses artigos, eles normalmente eles têm que ser muito mais, tem que ter muito mais critério para serem feitos e precisam ser aceitos na revista. Por isso que eles têm uma confiança, uma confiabilidade maior do que qualquer pesquisa que é feita sem esses critérios, essa avaliação. Mas lembrando que nem todas as revistas também são de confianças, então eu posso ter lá, e no Google a gente encontra muito isso, no Google acadêmico. Pesquiso lá e na hora que eu vejo, aparece como se fosse numa revista, mas que revista é essa? É uma revista desconhecida, ou uma revista de uma universidade que eu não sei se eles têm tanto critério assim para aceitar trabalhos. Então, nem todas as revistas elas são boas, e a gente tem inclusive uma classificação dos tipos de revistas. Então, apenas para conhecimento, a gente tem revistas A1, A2, são critérios que a gente fala do Qualis, chama Qualis, que é vinculado à CAPES, que classifica se a revista ela é muito de confiança, mais ou menos, né? Enfim, conforme o critério que ela traz. Mas, enfim, no geral, se vocês quiserem pesquisar, podem pesquisar Qualis, tá? Qualis CAPES. E aí tem até os nomes das revistas, mas no geral, se você tiver uma ideia no geral de revistas que estão indexadas em bases mais confiáveis, como Cielo, que a gente vai ver, como BVS, já dá uma tranquilizada aí na expectativa, no medo de que vocês não estejam fazendo uma busca segura, tá? Então já valeria a pena. Então aqui é o site da BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Esse site eu acho que é um dos principais para vocês fazerem pesquisa. Lá dentro dele vocês têm os descritores, então logo que abre o site tem embaixo descritores, DEX fica escrito. E aí você pode fazer uma pesquisa sobre o descritor e ele traz o descritor em inglês, espanhol, português e traz a definição para ver se aquele descritor realmente é o que é mais adequado para a sua pesquisa, para você definir de busca na sua pesquisa. Então, esse aqui, por exemplo, seria a capacitação profissional. E o próximo, ó, capacitação de recursos humanos em saúde. E aí eu leio, de repente, esse aqui tem muito mais a ver do que só capacitação profissional. Então, eu preciso investigar aqui qual que tem mais a ver com o meu caso. Esse aqui, essa base de dados é uma outra que a gente tem, que é o PubMed. Ela tem mais artigos em inglês, então nem sempre é utilizado. Nem sempre os alunos querem utilizar, até pela dificuldade do inglês, ou enfim, porque a gente realmente está aprendendo a fazer pesquisa, então não é que há necessidade de utilizar, mas se vocês quiserem, é uma maravilhosa forma de busca de artigos científicos, a gente usa muito, como pesquisador eu uso bastante, porque a gente tem que ter acesso a artigos em outras línguas, no caso inglês e espanhol, que a gente mais usa, e aí a gente também tem que utilizar os descritores, né? Qual que a gente vai colocar as palavras-chave. E aí eu também uso, assim, se eu colocar dengue and vírus, né? Ou dengue or vírus, enfim. O que eu quiser fazer, eu também uso da mesma forma, com os operadores booleanos, igual eu falei antes. Então, você encontra aqui, você tem resultados, ó, aqui com essa busca, encontrou de 5.412 artigos científicos. Aqui são todos os títulos, autores, né, revista, o ano, que depois você tem que fazer
você tem não, né, para você não ficar lendo 5.412 artigos científicos, porque ele está muito abrangente esse termo aqui em cima, a gente pode limitar. E aí, com a limitação, eu consigo especificar mais e reduzir a quantidade de achados. Então, eu posso colocar qual é a data da publicação, que tipo de artigo, se eu estou falando de humanos, de animais, a gente tem que lembrar que tem isso ainda, né, gente? A gente pode estar falando da parte veterinária, isso é muito comum, muitos temas são, nós temos temas em comum, então precisa até olhar se esse estudo foi feito com quem, né? Quais são os temas, subtemas, vamos pensar assim, então, exemplo, AIDS, câncer, enfim, alguma relação que seria o seu end, caso você não tenha colocado ele mesmo, automaticamente o site acaba separando por tópicos, então já facilita aí para você. Ele também mostra se você tem disponível inteiro disponível na íntegra, ou seja, se ele está completo lá, você só acessa o site e automaticamente ele abre, ele está com acesso livre e gratuito, ou se você tem que pagar, é difícil a gente pagar, gente, normalmente a gente acaba encontrando algum site que disponibiliza os artigos, tá? Então, ainda mais hoje em dia que a gente está tendo agora essa questão das aulas remotas e uma fase de muitas pesquisas, a maioria dos sites liberaram assim todos os artigos que eles têm para fazer pesquisa mesmo, para todo mundo aproveitar esse tempo para estudar. Então, nós estamos num bom momento para fazer busca de artigos científicos de diversos temas, tá? Aí tem a língua, ó, língua inglesa, francês, alemão, italiano, japonês, né? Então, sexo feminino, masculino, idade, e se tiver algum outro filtro que você queira acrescentar, tá? E isso aqui eu estou mostrando a tela do PubMed, mas a gente tem no BVS também, tá? Então, sempre você pode ter filtros. Então, primeiro você vai ter que definir, então, que fonte de busca você vai entrar. Se a gente não tem muito critério, ou seja, a gente não está fazendo um TCC, se a gente não está fazendo uma pesquisa científica, a gente está investigando a respeito de um tema, fazendo um trabalho, eu posso determinar diversas fontes. Eu posso entrar na BVS, eu posso entrar no PubMed, eu posso entrar no site do Ministério da Saúde, da Anvisa e ir pegando informações de confiança relacionadas a esse tema, tá? Então, escolha aqueles temas que você acha que tem a ver, escolha a base de dados que são gratuitas, como eu falei da BVS, e aí você vai fazendo as suas buscas e vendo o que você encontra em cada uma delas, tá? Tem algumas bases de dados, como a BDENF, que é específica de enfermagem, por exemplo. Então, mas nem sempre tudo que o enfermeiro publica, ele vai colocar numa revista da enfermagem. Então, muitas vezes a gente tem pesquisas feitas que a gente publica em revista médica, ou a gente publica em revista de nutrição. Então, a gente tem que saber tomar um certo cuidado onde a gente investiga, onde a gente busca, porque para que a gente realmente encontre aquelas informações que eu quero, tá? Então, em resumo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar, primeiro definir meu tema lá, selecionar os descritores, ou seja, as palavras-chave, entro lá na Biblioteca Virtual de Saúde, faço minha busca, coloco o OR, coloco o END, vejo quantos artigos eu encontro, limito, vejo qual é o ano que eu quero separar dos artigos, o tipo de estudo. Dentro da BVS eu vou ter acesso às bases como Medline, Cielo, Lilacs, que acabam sendo locais, que são bases que são muito seguras, que só colocam revistas científicas de confiança. Então, dentro da BVS também nos traz uma confiança um pouquinho maior, né? A Cielo muito comum. Cielo tem inúmeros artigos científicos de inúmeras revistas científicas, tá? Então, você pode ter bastante informação relacionada a isso. Um outro lugar que a gente pode entrar é um site, caso você não consiga encontrar na BVS, muitas vezes, você pode entrar no periódico CAPES, que é um outro site, é um portal que também permite acesso a várias revistas científicas nacionais e internacionais, teses, dissertações, com texto integral gratuito. Então, uma outra forma de entrar lá, escrever no site periódicos CAPES. Ou então PubMed, que é uma outra opção, principalmente pensando numa literatura com a língua inglesa, né, que você tem, acaba publicação internacional.
Ou então você tem, por exemplo, um banco de tese, dissertações, caso seja seu intuito, dentro da Biblioteca Digital de Tese e Dissertações da Universidade de São Paulo, tá? É mais uma opção. O que a gente tem que pensar é que algumas bases de dados, elas vão oferecer um limite para acesso, você muitas vezes vê o resumo, mas a hora que você procura ou clica para ver na íntegra, você não consegue ver, porque é algo interno, algo da universidade, ou então que precisa pagar. Então, vejam quais vocês conseguem ter acesso e, de preferência, o que está disponível, né? Para que a gente realmente faça essa pesquisa, sem custos. Na parte nacional que a gente tem, então, que eu oriento vocês, seria entrar na BVS. A BVS, ela é produzida pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências e Saúde. Ela tem textos completos e gratuitos. Ela também é conhecida como BIREME, que é a Biblioteca Regional de Medicina, como ela era conhecida, principalmente alguns anos atrás. Ela tem a sede em São Paulo, na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Ela não é da Unifesp, tá, gente? Ela é vinculada à Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Mas ela tem lá a sua sede ela contém 15 bases de dados no idioma de português, inglês, espanhol, e ela também pode fazer o cruzamento na hora que você faz uma busca, já que lá ele tem esse acesso, coisa que em outros computadores você não encontra muitas vezes. Lá você consegue ter o acesso e faz essa busca com o Google Acadêmico e com o Medline, tá? O portal da CAPES que eu falei agora, CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. Eles também divulgam diversas pesquisas e também apoiam pesquisas, acabam oferecendo verbas para instituições realizarem pesquisas sobre um determinado tema de interesse, dão bolsas, inclusive, de estudos, de mestrado, doutorado, então a CAPES é bem conhecida, nossa, e a gente acaba trabalhando bastante em parceria. Ela disponibiliza documentos nacionais e internacionais e de acesso gratuito. Então, são os dois locais que eu diria para vocês acessarem quando vocês estiverem pesquisando um tema. E internacionais, tá? Eu não vou falar todas, mas eu deixei aqui até para vocês conhecerem, mas o principal é PubMed, Cielo. A Cielo está dentro da BVS, então a gente não precisa entrar na página, no site só da Cielo, já que quando a gente faz uma busca na BVS, ele já vai levantar os artigos da Cielo, porque a Cielo está indexada, está dentro da BVS, tá bom? Então, assim como outras. Então, não se preocupem muito com isso. Então, Lilacs, Medline, Cochrane, Embase, entre outras, tá? Então, não vou ler todas, mas fica aí para vocês, quem quiser investigar um pouco mais. E com relação à parte de atenção primária à saúde, que é a parte de promoção da saúde e prevenção da doença, a gente tem alguns sites principais, não necessariamente que eu estivesse falando sobre uma doença, ou não sobre uma doença, mas sobre uma ação de promoção da saúde, mas muitos temas, eles são básicos. Então, eu faço buscas nesses locais, nesses sites, porque eles trazem essas informações, que é a base do tema, ou que eu tenho informações epidemiológicas sobre o tema. Então, eu tenho aqui sites, opções de sites para vocês, sugestões, né? Em inglês e em português, vou falar de alguns principais, mas fica aí disponível para vocês acessarem. Então, eu tenho a parte de Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção relacionada à assistência à saúde. Eu tenho um banco de dados do SUS, vinculado ao Ministério da Saúde, que é o DataSUS. Aliás, tem muitos cursos lá também. Não, do DataSUS não, né? É do AvaSUS e o UnaSUS, que tem bastante curso. Quem quiser fazer nesse tempo que está aqui tendo essa possibilidade ou tempo, mas em casa, pode fazer, tá? Então, são todos vinculados ao SUS, UnaSUS e AvaSUS. O DataSUS é só para banco de dados. A gente tem também, por exemplo, cadernos de atenção básicas vinculados a diversos temas, como saúde da família, ele é do Ministério da Saúde. Cadernos de saúde pública, que também vai estar vinculado à Escola Nacional de Saúde Pública. Do CDC, informações a respeito do CDC, Centro de Vigilância Epidemiológica, também é importante que a gente tenha aí
pensando no Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, Funasa, Fiocruz, Instituto de Saúde do Governo de São Paulo, Instituto Nacional do Câncer, o INCA, morbidade e mortalidade, semanalmente é o CDC que acaba divulgando isso e é do mundo todo, né? Núcleo de Informação Hospitalar da Secretaria do Estado da Cidade de São Paulo, Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde é a World Health Organization, né, que seria o site aqui que eu deixei do lado, mas a gente tem na língua portuguesa e diversas línguas, então vocês acessam e colocam lá, e daí com isso a gente já tem a tradução, tá bom? Então, não deixem nunca de entrar na Organização Mundial da Saúde. É difícil a gente ter um tema que a gente não precisa de dados relacionados à OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. Pesquisa em saúde, com o Portal da Saúde, Portal Educação à Distância, que é vinculado à Fiocruz, tudo que tiver de informações e manuais, portarias, resolução, e que tenha também o vínculo com o Ministério da Saúde, de diversos temas. Aqui eu trouxe sobre hepatite, mas AIDS e hepatite, mas no caso a gente tem que ter manuais e informações relacionadas a todos os tipos de áreas. Então, investiguem lá, pesquisem, vejam as mais novas, as mais atuais, porque muitos manuais eles vão se atualizando, tá? Então, em algumas situações é interessante que a gente use como referência os manuais, os cadernos de saúde pública do Ministério da Saúde, tá? Revista de Saúde Pública da USP e Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, obviamente que tem mais um monte de site que seria interessante para vocês acessarem e que vão ter informações que são de confiança, são informações que raramente a gente vai ter algo errado, mas a gente pode ter desatualizado, tá? Então, tudo que eu vou investigar, tudo que tiver no site mesmo, na hora que você abre, não é interessante a gente pegar de site, tá bom? É bom a gente entrar em alguma publicação, ou um manual, ou um protocolo, ou alguma coisa assim. Porque aí lá a gente tem, inclusive, como referenciar. Em site, muitas vezes quando eu abro, fica lá a pergunta, o que é saúde? Ele é mais didático, ele é mais fácil para a população em geral visualizar, acompanhar, é mais resumido, mas eu normalmente não tenho data da publicação, o autor que publicou muitas vezes. Então, o ideal é que eu vá para dentro desses outros manuais, onde tem realmente o conteúdo daquele tema, onde tem a data que foi publicado, tem o documento em PDF, enfim, porque aí a gente vai ter mais segurança das informações, tá bom? Então, como eu estou falando para vocês aqui, esse é um trabalho científico, ele não é um trabalho didático, ele não tem que estar bonitinho, didaticamente, cheio de tópicos. O trabalho quanto menos tópico, melhor, ele tem que ser escrito, um texto escrito. Com muito cuidado quando vocês pegam essas informações, tudo bem copiar e colar no trabalho de vocês, mas precisa modificar para que não seja plágio. Você vai manter a ideia da onde você retirou, vai descrever mais com suas palavras e no final vai colocar a referência, ou o numerinho, ou o sobrenome, o ano, da onde você retirou. Nada a gente coloca que não seja, se a gente retirou de algum lugar, a gente tem que sempre referenciar, tá? E o Google Acadêmico, né? A pergunta que todo mundo faz. Posso usar? Pode usar o Google Acadêmico. A gente teve uma fase que não se permitiu o uso do Google, mas hoje em dia a gente sabe que o Google também traz informações sobre revistas científicas de confiança, traz inclusive da base de dados da Cielo, então a gente encontra artigos que estão indexados lá. O problema do Google Acadêmico é que nem sempre eu consigo colocar o filtro desejado, ou todo o filtro, no caso, um filtro de um tema específico, e eu consigo colocar ano, então a partir de 2016, por exemplo, eu consigo colocar lá, e que também eu tenho muitos achados. Alguns achados vão ser ótimos, algumas pesquisas que vão estar lá da Cielo, de revistas, da Revista Latino-Americana de Enfermagem, Revista Brasileira de Enfermagem, REBEM, revista, enfim, entre outras que vocês podem encontrar.
E são revistas que a gente já sabe que são boas, a gente conhece, mas a gente também vai encontrar aquelas informações que eu não tenho certeza se são boas. Então eu posso encontrar TCC, posso encontrar jornais universitários que publicaram alguma informação, eu posso encontrar aqueles resumos de eventos, de anais de eventos, posso encontrar trechos de livros que talvez não esteja muito bem claro de qual livro que é, e posso encontrar artigos bons. Então, mesmo que você faça a busca do Google Acadêmico, que aí para isso você entra lá no Google, escreve Google Acadêmico, e aí automaticamente vai abrir numa página que você vai colocando as palavras-chave e pode colocar end, pode colocar aspas, tá bom? Isso você também pode fazer lá. A única coisa é que a hora que você vai ver, visualizar os seus resultados, olhe ao lado qual é o site, clica, olha que site que é esse, veja onde foi publicado, veja que revista que é, veja se é um site específico de uma universidade, se é um jornalzinho, para que você não pegue informações que a gente não tem muita certeza da credibilidade dela, tá bom? Mas podem utilizar também o Google Acadêmico. Melhor o Google Acadêmico do que só o Google. Só o Google você pode encontrar sites que são notícias, e muitas vezes eu vejo isso. Então vocês trazem sites do G1, sites da UOL, sites da Terra, e não, né? Sites do Drauzio Varela. Então, não é que eles estejam errados, mas eles não são científicos. Eu não posso trazer essas informações desses sites. Eu vou para a fonte. Às vezes, esse site até falou, nossa, que interessante. Se ele lá embaixo trouxer referência, vai para aquela referência que ele colocou, entra lá e você mesmo lê o trabalho, a pesquisa na íntegra. E aí, com isso, você coloca no seu trabalho, tá? Então, essas outras partes desses sites a gente não utiliza em trabalho científico. Um outro site que eu não falei para vocês, IBGE, também é interessante, se a gente quiser alguns dados relacionados à população, alguma área específica, então também acho que vale a pena vocês entrarem e acessar esse site também, tá? Acho que de sites no geral, basicamente era isso. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido a importância de se fazer uma pesquisa de confiança, tenham pensado em possibilidades de fazer novas pesquisas, que já estejam com vontade de fazer um outro trabalho, com outros temas, para ver se vocês estão conseguindo pesquisar, encontrar artigos. Então, entrem, testem, busquem lá e espero que vocês aproveitem bastante esse mundo de pesquisa que nós temos e que hoje em dia é tão fácil de acesso devido à nossa tecnologia, à internet, né? Então, aproveitem e gostaria de agradecer. Muito obrigada.